Vamos falar então sobre suspensão parcial de peso corporal para o treino de marcha. O objetivo dessa estratégia é reduzir a interferência do peso corporal sobre a realização da atividade. E o que significa reduzir a interferência do peso corporal? Significa que, com suspensão de peso para realizar a atividade do andar, a criança vai ter uma necessidade menor de gerar força muscular, vai precisar de uma amplitude de movimento menor também para a atividade acontecer, vai precisar de menos estratégias de equilíbrio para se manter em pé e andar, vai precisar de um controle postural menor também para se manter em pé e vai ter uma demanda menor para o sistema visual e o sistema vestibular, justamente porque ela está sem a ação do peso corporal, que exige um pouco mais de tudo isso que eu falei para que a atividade possa acontecer contra a gravidade. Então, a suspensão parcial de peso vai diminuir a demanda e facilitar o movimento. Com a redução da demanda para o movimento, a criança vai conseguir ter uma intensidade, uma repetição alta dos passos. E a gente sabe que esses dois fatores são importantes para gerar neuroplasticidade e para gerar aprendizagem motor. Então, nós estamos falando de uma melhora da capacidade de andar em si e também no desempenho da marcha, que aí entra aumento da força muscular, aumento da amplitude de movimento, aumento da resistência muscular também ao longo do tempo e com o treino. O suporte de peso parcial vai ser excelente para fazer um treino de movimento ativo, ativo assistido e até passivo com crianças que não conseguem se manter em pé e andar sozinhas, com crianças que têm uma força muscular muito reduzida, que têm uma rigidez, que têm encurtamentos, crianças que têm uma espasticidade acentuada que atrapalha a realização do movimento, pacientes com paralisia cerebral que têm marcha agachada também vão se beneficiar, porque muitas vezes eles não conseguem, eles não têm força para se manter em pé, se manter o membro inferior em extensão por muito tempo, não tem resistência muscular e também não conseguem fazer essa troca de passos, são pacientes que vão se beneficiar dessa suspensão parcial de peso. E como essa suspensão pode ser feita? A gente pode usar um suporte do terapeuta, do cuidador, e também a gente pode usar equipamentos específicos para isso. Vai depender da disponibilidade de ter equipamento ou não, da condição clínica do paciente. É um paciente que consegue realizar um pouco do movimento, ele consegue se manter em pé por alguns momentos ou não, qual a condição física para realizar aquela atividade. E também vai depender do conhecimento técnico do terapeuta, que precisa saber usar a suspensão, precisa saber como organizar os acessórios para colocar o paciente em suspensão. Porque a gente precisa lembrar que a dose de suspensão importa. Então não é sair pendurando as crianças como a gente vê em algumas fotos do Instagram, né? A gente vai ter que ter o cuidado para colocar uma dose certa. Por quê? A gente também tem estudos que mostram que, ao mesmo tempo em que a suspensão traz benefícios porque permite que o movimento aconteça, ela faz com que a gente deixe de ganhar algumas coisas. Então, como não tem o peso corporal total, a gente também não tem o mesmo ganho de força, não tem o mesmo ganho de resistência muscular, não tem o mesmo ganho de resistência aeróbica. Por isso que o grande objetivo é que ao longo do tempo a gente vá reduzindo a quantidade de suspensão. E como nós vamos tomar a decisão de quanto será essa dose de suspensão? A literatura nos orienta a partir de uma suspensão de 30% ou então ter como base a menor suspensão possível para que o movimento aconteça. Na prática, nós vamos ter que ir avaliando cada caso, cada criança vai ter a sua individualidade. Então, nós vamos olhar para a criança, nós vamos olhar para o movimento acontecendo e vamos avaliar. A criança está fazendo um esforço muito grande ou está muito fácil? E aí a gente vai tentando dosar. Tem muitos movimentos compensatórios acontecendo, se a gente colocar um pouquinho mais de suspensão
isso reduz um pouco, e aí a gente vai fazendo essa dose também olhando a qualidade do movimento acontecendo na hora. Muitas vezes acontece de um dia ser uma dose, outro dia ser outra, porque uma criança não é um robozinho, né, gente? Então, existem muitos fatores externos que também influenciam na capacidade física da criança no dia. Se ela dormiu bem, se ela está doente ou não, se ela está cansada, como foi o dia anterior dela. Então, tem muitos fatores que podem influenciar. Um dia pode ser mais fácil, outro dia pode ser mais difícil, e aí a gente vai tendo que fazer essa dose individualizada. O importante é que a gente saiba o que estamos fazendo, porque a suspensão traz muitos benefícios, mas a gente não pode tomar isso como uma coisa automática e sempre fazer do mesmo jeito. Esteja atento ao seu paciente quando você estiver com ele na esteira ou fazendo um treinamento com andador no solo, com suspensão parcial de peso. Esteja atento para ver como esse movimento está acontecendo, qual a qualidade desse movimento e quais são os ajustes que vão trazer benefícios, que vão melhorar os resultados para aquele momento.